CBN Educação. Com o educador Inácio Feitosa, hoje muito mais especial, porque aqui no estúdio. Muito boa tarde, Inácio Feitosa. Boa tarde, Eden, ouvintes da JCCBN Recife. É engraçado, a honra é nossa. Que a gente conversa tanto por telefone, que aí o contato pessoal é sempre mais agradável. É um prazer tê-lo aqui, viu, Inácio? Eu acho também, Eden, até porque você humaniza mais as relações, né? Exato, exato. Hoje em pauta, o Enem, né? O Enem, que foi como Alexandre Alcântara divulgou no início, destacou do destaque dele no início, que foi prorrogadas as inscrições, e o Enem também que vai servir para as instituições privadas. Vão utilizar o Enem a partir de que ano, Inácio? O Enem, Eden, e ouvintes do JCCBN Recife, o polêmico Enem, que foi estabelecido pelo governo do ministro Fernando Haddad no ano passado, que foi objeto de tantas polêmicas, o adiamento, a fraude que houve, e que eu acho que a sociedade, os estudantes principalmente, os professores, estão dando mais um voto de confiança a ele. Eu acredito que esse ano, pelo menos as questões que aconteceram no ano passado, não devem mais se repetir, se Deus quiser. Tanto é que as instituições privadas, as faculdades, universidades de todo o país, também estão dando esse mesmo voto de credibilidade ao Enem. Já muitas passam a aceitar as notas do Enem como critério de avaliação para ingresso dos seus estudantes. Isso é bacana porque, para o aluno estudante, ele não vai ter, primeiro, um custo em fazer um vestibular, isso é positivo. Ele já foi avaliado, pega a documentação com a média de suas notas, apresenta na instituição, na faculdade privada, e vai poder ser utilizada. E uma outra situação importante, celeridade. De repente, o estudante está no interior do estado e não pode vir até Recife, por exemplo, fazer o vestibular em uma faculdade privada. Manda suas notas pela internet, a instituição confirma e automaticamente pode providenciar a matrícula desse aluno. E o aluno que não se inscrever no Enem? O aluno que não se inscrever no Enem, ele vai ter uma série de dificuldades se quiser, primeiramente, concorrer às vagas das universidades públicas, porque principalmente a UFRPE, aqui de Pernambuco, o único critério que ela vai utilizar será o Enem. Outros não, vai utilizar a primeira fase e vai continuar fazendo o seu processo seletivo para somar e fazer uma média com pontuação diferenciada. E a situação nova também é para aqueles alunos que têm mais de 18 anos e que não concluíram o ensino médio. Sim. Se eles tiverem uma média de pontuação nas disciplinas gerais de 400 pontos e 500 pontos na parte de redação, eles poderão receber também a conclusão do ensino médio. Isso é bacana. Poxa. Eu acho que o Enem veio para ficar. Agora não podemos esquecer que depois que o Enem foi adotado em todo o país, foi criada uma lei para fazer a reforma no currículo do ensino médio. Essa reforma precisa, digamos assim, de um certo impulso, porque não adianta termos um modelo novo de avaliação, de gestão, principalmente da parte de avaliação, conclui, né, uma fase sem ter ainda tido a revisão dos currículos em todo o país. Principalmente na formação. Principalmente na formação. E a outra notícia que foi dada aqui, que é bom a gente repercutir, a questão da prorrogação dos prazos. Hoje os estudantes vão ter até as 23 horas e 59 minutos do dia 16 de julho para fazer a inscrição no Enem. E a situação também, que foi um pedido do governador do estado de Alagoas, o Teotônio Vilela, e também do nosso governador Eduardo Campos. Um bom pronunciamento a esse respeito, já que conseguiu atender não só a necessidade das regiões atingidas pelas chuvas, mas também de estudantes por todo o país. Ainda tem aquela velha discussão do CPF, Isso, né? O uso do CPF. Estou aqui até com o Jornal do Comércio de hoje, que trata dessa situação, na capa 2. Que é essa situação que todo ano está acontecendo e que ninguém resolve. Acho que o Ministério da Educação ele não pode mais permanecer nessa omissão. Menores de idade dificilmente vão ter CPF. Menores de idade vão ter sempre essa dificuldade. O ano passado aconteceu essa novela durante o Enem, esse ano novamente. A diferença é que existe uma decisão do juiz federal da 6ª Vara do Rio de Janeiro determinando que o Ministério da Educação não exija para inscrição no Enem o CPF. O Ministério da Educação recorreu, mas até hoje não houve uma definição. O que é que acontece? O próprio site, para fazer a inscrição do Enem, continua exigindo o CPF. A carteira de identidade podia resolver, né? Eu acredito que sim, Eden. E você, no momento que a instituição fosse fazer a matrícula do aluno ou utilizar, recebe a documentação. O ano passado, nós não podemos esquecer que algumas universidades estaduais do país, nós tivemos uma situação em que foi utilizado o sistema de cotas e o aluno de cota depois, ele não pôde ser aproveitado e foi remanejado quando não foi comprovado que era cotista. E isso causou constrangimentos e que são ações judiciais hoje, que o aluno que não era do sistema de cota, era do sistema universal, tinha recebido o resultado, fez a festa, raspou o cabelo e depois foi chamado a fazer
retirar sua matrícula por causa da questão. Nós esperamos que as instituições estaduais, universitárias do país... Tenham mais cuidado, né? Tenham mais cuidado. Até porque o constrangimento que esses jovens passam é terrível, né? O constrangimento é terrível e é passível de indenização. Frustração, né? É passível de indenização, um caso como esse, é... Sim, porque ele está sofrendo dano moral. Imagine você receber o seu resultado, aprovação em medicina na Universidade do Estado X. Você faz a festa, vai lá, recebeu, faz a matrícula, tudinho, e depois você recebe um telegrama. Sua matrícula aqui na Universidade Estadual X não tem mais nenhum valor. Aí você vai atrás, eu conheci esse caso, e aí disse, não, é porque Y tinha sido do sistema de cotas, não foi do Universal, não comprovou que era cotista, e aí ele foi assumir a vaga que ele teve a nota maior do que a sua. Me parece que o fato de não ter comprovado já deixa dito que, então... É verdade. Aí o que acontece? A pessoa não comprovou a situação de cotista, como aconteceu no ano passado, e acaba sendo beneficiado. É para receber uma punição e não um prêmio. Exatamente. E a outra que fez tudo certinho, o dever de casa, acaba sendo punida e sofrendo um constrangimento também moral. Além de ser ressarcido por danos morais, será que ele não também teria o direito de ingressar no curso? Sim, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E principalmente com as universidades que têm autonomia para a criação de vagas, diferente das faculdades. Então eu acredito que essa situação deve ser tratada com mais cautela no vestibular que vai ser realizado esse ano. E uma outra situação, nesse caso específico que eu conheci, que aconteceu aqui em Pernambuco, aconteceu em outros estados, mas aqui em Pernambuco, aí depois a menina foi remanejada para o curso de medicina. Foi bom que resolveu a situação. Porque dos males o menor, né? O estudante que mais quer entrar no curso. Correto. Então nós estamos hoje no mês de julho, ainda tem tempo para se evitar e se corrigir essas questões que aconteceram no ano passado. Acho que fraudes nunca mais, né? Porque aí seria... a gente nunca pode dizer nunca mais, né? Não, mas ter cautela, evitar tudinho, mas como nós lidamos com material humano, não pode ter essa certeza não. Sempre eu acho que essa porta está muito bem fechada. A Polícia Federal deve participar mais ativamente do Enem desse ano. Vai facilitar bastante. Tem que aparar todas essas arestas, né, para que o estudante não seja prejudicado, porque é um grande... Sim, até porque compromete, né? Nós hoje temos 52 universidades que estão participando, das 58 existentes no país, e afeta a todos. E todos têm a preocupação que o Enem seja sério, transparente, e principalmente com essa moderna avaliação por habilidades e competências, Eden. Ainda falando em educação, Inácio Feitosa, vamos já ter uma decisão do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul que beneficia estudantes transexuais. O Rio Grande do Sul, como sempre, um estado inovador, né? Mas sendo que essa decisão que saiu recentemente do Rio Grande do Sul, ela já está sendo acompanhada pelos estados de Tocantins, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Piauí, Paraíba, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas. Está faltando Pernambuco. O que é que essa questão dos transexuais trata? É que eles poderão usar o nome social nas escolas. O que é que um caso, por exemplo, nós temos um aluno que ele tem a aparência de João, mas o nome dele é Joana. E muitas vezes pode acontecer o contrário. Ele tem a aparência de Joana e o nome dele é João. Imagine essa relação na sala de aula, como é que fica difícil. Ele vai sofrer diversos constrangimentos, ele vai sofrer diversos assédios também, principalmente a nossa questão do bullying, né, escolar. E essa decisão do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, que eu acredito que Pernambuco deve se incorporar a ela diz justamente que ele pode utilizar um nome social para estar na sala de aula. Mesmo sendo Joana com o nome de João, lá na caderneta, no boletim, todo acompanhamento, para evitar constrangimentos e promover a inclusão social, ficar Joana. E isso não quer dizer uma mudança no certidão de nascimento, apenas nas caderneiras, nos documentos escolares. Apenas para fins educacionais. Sim. Achei uma decisão bastante inovadora e também que deve ser estendida pelo sistema federal para as universidades públicas e privadas de todo o país. Parabéns ao Rio Grande do Sul. Porque na hora da chamada, né, sempre pode ter em algumas salas aquelas brincadeiras, aquele burburinho, né? E principalmente estados que têm um perfil já de violência escolar forte, né? Como no nosso caso aqui de Pernambuco, que nós tivemos 9 casos no final do ano passado. Então não custa nada ter atenção a esses cidadãos. 9 casos de bullying? Foi no final do ano passado que nós tivemos toda aquela movimentação, né, nas instituições aqui de ensino médio aqui de Pernambuco. Essa é uma realidade que a gente tem que encarar com muita seriedade. Né? Inclusive já temos a lei aprovada, sancionada pelo governador Eduardo Campos, e também cabe sempre a relembrar as instituições privadas e públicas a promoção de ações de prevenção, combate
e diagnose ao bullying escolar. Que acho que são ações simples, porque a simples discussão do professor desse possível bullying em sala de aula já desperta os alunos, já mostra, né, Inácio? Sim, e principalmente tratar com transparência, não colocar embaixo do tapete, de jeito que algum. muitas vezes acontece. E aquele mito, isso não acontece na minha instituição, não procede. Nós fizemos uma pesquisa, aí entrou a Confraria da Educação, o Instituto de Pesquisa Multinacional tudinho, e verificou que 50% dos entrevistados de 3 mil estudantes conheciam ou tinham sido vítimas de bullying. Desses 50% que tinham essa informação, aproximadamente 98,7% desconheciam qualquer instituição no estado de Pernambuco que tivesse feito alguma ação para minimizar os efeitos da violência escolar, sejam públicas ou sejam privadas. Então, antes a gente achava, a gente supunha, mas com base no Enem passado, nós conseguimos chegar nessa informação. E nós vamos realizar novamente essa mesma pesquisa para fazer esse diagnóstico aqui no estado. E penso que não são necessárias grandes ações que envolvam um gasto grande. É conversar com o professor, conversar com o aluno e prestar atenção na sala de aula. Muitas vezes o aluno que está sendo vítima de bullying, ele fica quieto, sentado, ele não participa das atividades da instituição, e muitas vezes o professor ele tem que ficar conectado não somente nessa realidade da sala de aula, mas também no mundo virtual. Até porque também muitas vezes o professor é vítima. Então é necessário que um olhar mais sensível de todos que fazem parte do conjunto pedagógico para que nós possamos evitar. E principalmente discutir abertamente. Envolver a família também é importante. A escola é um ambiente para que a gente se perceba que todo mundo é igual. Todo mundo é igual, apesar de muitas diferenças. Exato. Então nós precisamos envolver a família. É importante que o pai e a mãe também tenham essa ciência e essa responsabilidade, que esse papel educacional, principalmente com seus filhos, deve ser dividido com a escola, mas não deixar a responsabilidade total com os educadores. E do outro lado da ponta, é preciso dar condições aos professores, condições às instituições físicas, para que elas possam receber esses alunos. Muitas vezes o professor tem medo de ministrar uma aula. Por quê? Por causa da violência urbana, porque não tem segurança na escola, por uma série de fatores, Eden. Inácio Feitosa, mais uma vez, muito obrigada por sua presença em nosso estúdio, hein? Agradeço a você, a todos os amigos do JCCBN e um abraço ao nosso amigo Aldo, que está se recuperando. De uma forte virose. Mas sexta-feira que vem, é você que vai falar com você. Ele fala com você. Um abraço a todos. Muito obrigada, Inácio Feitosa, o educador, e o CBN Educação volta na próxima sexta-feira com as mais importantes questões do mundo da educação.